creio que Jesus está nesse lugar. Creio que Jesus está neste lugar. João Batista, ele está no deserto, trazendo instrução, orientação e uma palavra direcionada ao coração dos seus ouvintes que vão ao deserto para ouvir a mensagem de arrependimento que ele trazia ao coração dos irmãos. E ele começa dizendo no verso 15 que aquele que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E nesta mensagem de João Batista, ele mesmo anuncia que aquele que viria já estava entre eles, já estava manifestado entre eles. No dia seguinte ao primeiro discurso de João Batista, Jesus vem e aparece a João Batista para ser batizado. E o que nós podemos perceber é que a maior manifestação para o homem do amor de Deus foi Jesus ter se manifestado como homem perfeito, para trazer ao homem o senso de perdão, regeneração e reconciliação com o Pai. Billy Graham, de saudosa memória, disse que o maior acontecimento da história não foi o homem ter pisado na lua, mas foi ter Jesus ter descido e pisado nesta terra. No dia seguinte ao discurso de João, conforme 1:29, ele anuncia e exclama em alta voz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a ideia ou esboço daquilo que João está apontando não é sobre a mansidão do Cordeiro. Este não é o foco daquilo que João está falando a respeito de Jesus. Mas a ideia ou a mensagem de João, quando Jesus vai se aproximando, é a respeito do sofrimento vicário de Cristo. É a respeito da paciente resignação do nosso Senhor, bem como a redenção que ele haveria de atuar sobre a humanidade. E a ênfase está no sacrifício perfeito de Cristo, escolhido por Deus para expiar os nossos pecados. Como de fato seria a nossa redenção de outra forma, se não houvesse redenção? Não há possibilidade alguma de o homem ter providenciado a sua própria redenção, porque a redenção é um ato que procede de Deus. Assim, João Batista declara que Jesus é a propriedade de Deus, por cuja completa obediência ele foi até o fim e cumpriu na íntegra a sua missão de morrer pelos nossos pecados. John Charles Riley diz corretamente que Jesus é o Cordeiro mencionado por Abraão a Isaac no Monte Moriá como provisão de Deus. Aonde está o Cordeiro Deus proverá. Jesus é o Cordeiro que Isaías disse que seria imolado. E Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascual, ou Cordeiro da Páscoa, que foi sacrificado entre os judeus quando saíram do Egito, representando assim a redenção em Cristo Jesus. Este Cordeiro, o nosso Cristo, foi de fato provido por Deus para ser sacrificado em lugar dos pecadores, em nosso lugar. Este João, identifica a Jesus como o animal sacrificial no costume do ritual do templo, particularmente como a oferta pelo pecado. Um cordeiro era oferecido para que o pecado fosse expiado.
Paulo chama ao Cristo de o Cordeiro Pascual, 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. A figura deste Cordeiro, a imagem deste Cristo, com a passagem de Isaías 53, remonta ao servo sofredor, que entregou a sua vida em sofrimento pelo resgate de muitos. Sua morte sacrificial, Jonathan, é comparada como a um cordeiro imaculado, incontaminado. 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Este cordeiro, a qual nós fazemos menção, Jair, este cordeiro é anunciado ou providenciado por Deus desde a eternidade. Apocalipse capítulo 13, verso 8 diz que o nosso Cristo como cordeiro foi morto antes ou desde a fundação do mundo. E pela sua morte, Jesus fez plena provisão para a remoção da culpa e do poder do pecado que estava sobre nós, e abriu o caminho para Deus a todos neste mundo. O nosso Jesus não veio a esta terra como um rei político. O nosso Jesus não veio a esta terra como um filósofo. Não veio como um mestre moral, não veio como um operador de milagres. O nosso Jesus veio com uma única finalidade: morrer, ser o sacrifício pelos nossos pecados. Ele veio como o Cordeiro de Deus, veio para derramar seu sangue em nosso favor e fazer a expiação dos nossos pecados. Veio fazer o que nenhuma religião, o que nenhum tipo de valor econômico ou esforço humano poderia fazer. Veio para tirar o pecado do mundo. E Cristo, Ele é o soberano Salvador e completo na sua obra. Sua obra foi consumada, sua obra na cruz foi perfeita, cabal e suficiente para tirar o pecado do mundo. E de fato, quando nós olhamos para a nossa vida e para o estado do mundo, era necessário vir um cordeiro, era necessário Cristo se manifestar para tirar o pecado do mundo. O pecado é uma mancha contra Deus. O pecado é uma mancha mais profunda do que os pecados comuns ou individuais dos homens e mulheres. E o quarto evangelista, o Evangelho de João, vai salientar que a missão de Jesus, sob a perspectiva da eternidade, percebe que esta missão engloba o assunto mundo, o assunto cosmo, a impiedade e a rebelião de todos os seres criados. Todos carecem, todos precisam, todos necessitam de um Salvador. Todos carecem de um rei para chamar ao convite e se assentar à mesa. Todos precisam de um Salvador que o chame para si. E o pecado, ele é tão mau, ele é tão danoso, ele é tão afrontoso contra Deus, tão repulsivo, maligno aos olhos de Deus, que para arrancá-lo, para tirá-lo, Deus precisou sacrificar o seu próprio filho. Não havia outra alternativa, Marquinhos. Não havia outra forma, não havia outro jeito, não havia outra saída. O cordeiro precisa ser sacrificado. O cordeiro precisa ser oferecido como oferta para a expiação perfeita, para que o pecado seja tirado do mundo, para que o pecado seja arrancado do mundo. Alguém perfeito precisou se sacrificar por alguém imperfeito. Alguém sem pecado precisou se sacrificar por alguém altamente pecaminoso, altamente
pecador. Não havia outra possibilidade de sermos libertos do poder do pecado, da mancha do pecado, da opressão do pecado, do jugo do pecado. Foi por causa do pecado da humanidade que Jesus suou gotas de sangue no Getsemane, antes da cruz, antes dele ser crucificado, antevendo a pressão da cruz, antevendo que Deus o desampararia na cruz, no Getsemane, ele já sentiu o peso do pecado, e suou gotas de sangue. De fato, nós precisamos entender e saber que por meio de Jesus, nós alcançamos a vitória contra o pecado. Foi por causa do pecado que ele foi cuspido, foi por causa do pecado que ele foi esbordoado e pregado na cruz como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas como o Cordeiro, ele cumpriu a sua missão como Cordeiro, e de fato ele veio como? Ele cumpriu na íntegra a sua missão. E diante disso nós precisamos destacar 3 verdades sobre a missão do Cordeiro em nossas vidas. A primeira verdade que nós precisamos destacar a respeito da missão do Cordeiro é a natureza desta missão. Jesus, como Cordeiro, ele veio para tirar o pecado do mundo e não encobri-lo. Ele não veio para mudar o nome do pecado, ele não veio para desculpar o pecado, ele não veio para promover o pecado, ele veio para tirar o pecado. O ser humano não pode se livrar do seu pecado, não pode fazer expiação por si mesmo. Por quê? Porque ele é escravo do pecado. Não há possibilidade de eu auto me justificar, auto me expiar. Eu preciso do Cordeiro para exercer tal natureza missiológica em minha alma, em minha vida, tirar e arrancar o pecado que me dominava. Na cruz, Jesus cumpriu a missão e atraiu para si os homens a Deus por meio do seu sacrifício. E o Cordeiro, ele é o caminho, o Cordeiro é a verdade, o Cordeiro é a vida para se chegar a Deus, e o seu sacrifício é a certeza de que o resultado deu certo, de que este homem perfeito que se doou, e nós de forma imperfeita, crendo na perfeição do seu sacrifício, encontramos o caminho, encontramos a verdade e encontramos a vida. Você só encontrou porque o Cordeiro te achou. Você só encontrou porque o Cordeiro te arrancou. Você só encontrou porque o Cordeiro tirou o pecado, aquilo que te distanciava de Deus, que deixava você a milhas de distância do caminho, da verdade e da vida. O Cordeiro fez o trabalho que você não poderia fazer. O Cordeiro, pastor Oswaldo, cumpriu a missão que jamais eu poderia cumprir. Porque não tem como alguém em pecado se doar por outro em pecado. Tem que ser alguém perfeito, natureza perfeita, ação perfeita, consciência perfeita, mesmo sofrendo todas as intempéries que a vida lhe proporcionou como homem, mas perfeito. Não pecou, não violou a lei, não violou os mandamentos, não violou a Torá, mas cumpriu na íntegra toda a perfeição de Deus. Cumpriu na íntegra toda a vontade de Deus e te arrancou do pecado. E te tirou do pecado. Ou você acha que só pelo fato de você ter um bom caráter, Jesus resolveu de forma benéfica te encontrar? Tu não valia nada. Ou você acha que só pelo fato de você ser um bom exemplo na sociedade, e Jesus vendo a bondade que está no teu coração, ele foi ao teu encontro? Não, a tua bondade para Deus é como trapos de imundícia.
havia bondade nenhuma dentro da tua natureza pecaminosa. Por natureza, antes de Cristo te encontrar, antes de Cristo te achar, você é ruim, pecador, pecaminoso. E Jesus te encontrou, e Jesus te achou, tirou o pecado, te deu vida e abundante vida, escreveu o teu nome no livro da vida, e você bate no peito e diz: a graça me alcançou, a misericórdia me alcançou. Porque se fosse por tuas vontades e escolhas, nem aqui você estaria. Se fosse por tuas próprias decisões, nem aqui você estaria. O pecado ainda seria o teu domínio. O pecado ainda seria o teu Senhor. Mas Ele te encontrou, Ele te achou. O Cordeiro de Deus foi ao teu encontro. O Cordeiro de Deus cumpriu a natureza da sua missão e te encontrou e te achou. Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro o nosso pecado. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, para sermos salvos do pecado. Deus fez a maior transação do universo. Ele não colocou o pecado em nossa conta, Ele transferiu para a conta de Cristo a nossa dívida, o nosso pecado, e sobre nós depositou a sua justiça eterna e infinita. Então você pode sim ser grato ao Senhor, levantar as suas mãos para o céu e dizer: obrigado porque a tua graça me alcançou. Pode ser que você não tenha a riqueza que gostaria de ter. Pode ser que você não tenha o patrimônio que gostaria de ter. Mas você tem um patrimônio que não tem valor nenhum nesta terra que possa pagar. Você tem um valor patrimonial incalculável. E não é externo, não é externo. Não é palpável. Não é visível. Está aí dentro de você. Mora dentro de você, faz parte de você. Pode ser que você não tenha o carrão do ano, mas você tem a graça, só isso já vale muito a pena. Pode ser que você não tenha todas as conquistas que gostaria, mas tem o céu te aguardando. Quer maior conquista do que essa? Quer maior dádiva do que essa? Quer maior alegria do que essa? Perca-se tudo, mas não perca de direção a presença do teu Jesus. O Cordeiro te achou. O Cordeiro te achou. O Cordeiro te encontrou. Segundo, o alcance desta missão. O Cordeiro tira o pecado do mundo, ou seja, de todos os homens, povos, tribos, raças, nações, sem exceção nenhuma, sem distinção nenhuma. F.F. Bruce diz que nesse texto em questão, o mundo aqui engloba a todas as pessoas, sem distinção de raça, religião e cultura. Jesus é suficiente como um cordeiro para uma pessoa. Jesus é suficiente para uma família. Jesus é suficiente para uma nação. Jesus é suficiente para o mundo inteiro. Ele é o Cordeiro que foi morto e comprou com o seu sangue, conforme Apocalipse capítulo 9, 5 e 9, os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. O sacrifício do Cordeiro foi suficiente para todas as pessoas do mundo, mas eficiente somente para os que creem. O sacrifício é para todos, mas eficiente somente para os que creem no sacrifício de Cristo. E daí ele foi lá no beco, lá nos valados da vida. Ele foi lá na sarjeta. Ele foi lá naquela casa em depressão. Ele foi lá naquela casa destruída. Ele foi lá aonde ninguém mais ia, aonde ninguém mais enxergava.
na escuridão e nas trevas do pecado, Ele foi lá, aonde você estava. Talvez você dizia: não tem mais jeito para mim, não tem como eu ser transformado, não tem, nem a minha família acredita em mim, não tem mais jeito de eu ser alcançado, não tem mais jeito de eu ser perdoado, não tem mais, eu vou me distanciar, vou ficar nesse beco. Daqui a pouco o cordeiro vai lá no beco, daqui a pouco o cordeiro vai lá nos valados, daqui a pouco o cordeiro envia um dos seus servos lá, naquele local tenebroso, naquele local escuro, naquele local de densas trevas, e ele vai ao teu encontro, e ele diz: ei, eu cheguei para tirar o pecado sobre a tua vida. O cordeiro foi ao teu encontro, o cordeiro te achou. Diga bem forte comigo: o cordeiro. Mais forte: o cordeiro me achou. Glória a Deus. O cordeiro te encontrou. E você merecia ser encontrado? Não, mas ele quis te encontrar. Ele quis te achar. Mas não vale nada. Não tem problema. É um Paulo, é um perseguidor. Eu achei, e ele é para mim um vaso escolhido. O cordeiro foi ao teu encontro. O cordeiro te achou. O cordeiro te pegou pela mão. O cordeiro te deu um banho de sangue. O cordeiro derramou a graça sobre ti. O cordeiro te purificou de todos os pecados. O cordeiro escreveu o teu nome no livro da vida. O cordeiro te deu direito à eternidade. O cordeiro um dia vai dizer para você que foi alcançado por ele: entra, servo bom e fiel. Entra para a alegria do teu Senhor. Entra para o gozo eterno. E naquele dia o cordeiro vai dar o banquete na grande ceia para aqueles que foram achados pelo cordeiro. Eu vou participar. Cadê o segundo que vai estar lá também participando? Cadê? Para nós encerrar, terceiro, a eficácia desta missão. O cordeiro Jonas não apenas tirou, ele tira o pecado do mundo. O verbo ali não é no passado, o verbo é no presente. O sangue de Jesus, que foi derramado há mais de 2000 anos, ainda o efeito da sua morte são tão atuais e poderosos e eficazes como no momento do Calvário. Pessoas do mundo todas são libertas, perdoadas, são lavadas, alcançadas, regeneradas, purificadas de suas manchas pecaminosas, arrancadas da agonia da culpa e do pecado. Todos os dias, pessoas são perdoadas e transferidas do reino das trevas para o reino da luz, da potestade de Satanás, para Deus. Ninguém pode impedir os efeitos da cruz. Ninguém pode impedir a eficácia do sacrifício, do sangue do cordeiro derramado no madeiro, para que através dele, do sacrifício dele, o pecado fosse tirado do mundo. Ninguém pode obstruir a eficácia do Calvário. Ninguém pode ocultar a vitória na cruz. Ninguém pode esconder que um dia Cristo bradou em alta voz daquele Calvário, sobre aquela cruz: está consumado. Ninguém pode ocultar esta verdade. Ninguém pode desfazer o que Cristo fez naquela cruz. Ele tira o pecado do mundo. Ninguém pode ir contra esta verdade poderosa. Ele me alcançou, me perdoou, me libertou, me deu o poder de ser filho de Deus. João capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos quanto o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você é filho. O pecado foi tirado para você ser filho. O pecado foi arrancado para você ser filho. Você é filho de Deus. Não tem como mudar isso. Não tem como ocultar esta verdade, Alex. Eu sou filho de Deus. Não tem como esconder esta verdade. Eu sou filho de Deus. Não tem como Satanás vir contra nós e dizer: tu não é filho, não. O Senhor me deu direito, pelo poder que há nele, de me tornar filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Nenhuma obra do diabo, nenhuma acusação do diabo, nenhum efeito danoso do diabo pode arrancar esta verdade poderosa. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Satanás pode vir com as suas artimanhas, com os seus negócios, com as suas acusações. Satanás pode colocar o dedo em risca no nosso rosto, mas ninguém pode ocultar esta verdade. Ninguém pode arrancar esta verdade de Jonatas. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tirou, não, que tira o pecado do mundo. Ora baixoramai. Eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro se manifestou e tirou. O Cordeiro se manifestou e tocou em você, te levantou do monturo do pecado, te deu um abraço de graça e de sangue e disse: agora tu és meu. O pecado não te domina mais, o inferno não te domina mais, Satanás não te oprime mais, Satanás não lança mais o teu nome na lama. Agora tu és meu filho. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí, e é tão viva essa verdade que o Cordeiro está passando aqui dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus. É tão verdade essa mensagem de João, que essa mensagem ecoa até hoje, Alex. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou indigno, eu não valo, eu não presto, não há como, mas você entrou, e se entrou, o Cordeiro está dizendo: eis aí, eis aí, eis aí, eis aí. E cadê o teu glória a Deus? Só no eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fique de pé por bondade. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Tenha plena convicção de quem você é em Cristo. Filho de Deus. Não permita os sussurros do diabo. Tu é pecador. Não tem como Jesus te alcançar. Não. Eu já fui alcançado. Eu já fui perdoado. Eu sou filho de Deus. Te arranca daqui, Satanás. Não adianta o diabo vir com a carta e apresentar, como apresentou a Lutero, os seus pecados. E falar acerca daquilo que você é.
Está aqui, rapaz, a lista. Você é imoral, pecaminoso. Você violou a lei de Deus. Não tem como você ser salvo. Não tem como você ser alcançado. Não há possibilidade de mudança para você. Não há possibilidade de você ser perdoado. Escreve aí no final, Satanás. Escreve aí. Deixa bem grafado aí. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Satanás pode me acusar. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Satanás pode me condenar. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Satanás pode revelar quem eu era. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Ei, a tua vida teve valor do presente para o futuro. O teu passado não importa. Aquilo que você foi, aquilo que você era, não importa. Não importa se você era a pior pessoa, não importa. Não importa quem você foi, não importa o que você era, não importa como era a tua identidade, não tem valor algum. A tua vida teve validade a partir do presente. E que presente foi esse? Um dia que Jesus te encontrou. O dia que Jesus te achou, Del. A partir daquele presente, teu passado, Jesus sabendo dele, jogou no mar do esquecimento, e do teu passado, dos teus pecados, não me lembrarei mais. E a tua vida teve sentido a partir do presente para o futuro. E aonde é que é o futuro? O futuro é logo ali. O futuro está chegando. Daqui a pouco o alarido. Daqui a pouco as trombetas vão tocar. Daqui a pouco os mortos em Cristo, que foram alcançados pelo Cordeiro, ressuscitarão primeiro.